Nós encerramos a aula passada, que foi a aula introdutória, numa promessa. A promessa seria iniciar a aula de hoje com dois textos. Um em Timóteo, né? A carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo de número 3, segunda carta, capítulo 3, versículos de número 16 e 17. Depois a gente vai para a carta de Pedro. Depois nós vamos para a segunda carta de Pedro. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, 17. A Bíblia, nesse trecho, o texto nesse trecho, fala de 4 funções da Bíblia: pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática. Então, se vocês quiserem anotar, ainda que não caia na prova, mas acho que vale a pena anotar isso aí, galera. Né? 4 funções da Bíblia. A Bíblia tem 4 funções. Então, bora lá, anotem um rodapé ao lado, em alguma folhinha em branco. Registrem aí para que fique fixado na memória de vocês. Se vocês tenham, de repente, precisando, né? Escapou da memória alguma coisa, tem anotado em algum lugar para recorrer lá na pesquisa. Só anotem tudo aí, quanto é esses cantinhos brancos é tudo para anotar. Já foi deixado de propósito, assim, para não preencher toda a folha. Esse cantinho branco é justamente para anotar alguma coisa lá. Então, a primeira função é pedagógica. A Bíblia tem 4 funções. A primeira é pedagógica. Pedagógica. Segunda função, diagnóstica. Então, ela tem uma segunda função, diagnóstica. Terceira função, terapêutica. Primeira, pedagógica. Segunda, diagnóstica. A terceira, terapêutica. Terceira função da Bíblia é que ela é terapêutica. Quarta função e finalidade última da Bíblia é prática. Então, ela tem uma função prática. Então, repetindo aqui para vocês confirmarem aí. A Bíblia tem 4 funções. A primeira é pedagógica, a segunda é diagnóstica, a terceira é terapêutica e a quarta é prática. E isso está nesses 2 versículos. Nós vamos ler e vocês vão descobrir isso de pronto. Verso 16, 2 Timóteo 3, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perceberam as 4 funções aí, nos 2 textos? Então, ótimo. Vamos detalhar, né, irmãos? Então, onde aparece aqui a função pedagógica? O que é pedagógico? O que é algo pedagógico? Toda escritura é inspirada por Deus para o ensino. Então, o que é pedagogia? Para Ensinar, instruir, né? Então, é ensinar. Então, aparece aqui a primeira função. Ela é proveitosa para ensinar, ela é pedagógica. O conteúdo, o propósito da Bíblia é redirecionar, reorientar, ensinar mesmo, não é? O ser humano a viver, a se portar na vida, a se portar diante de Deus, a se portar diante das adversidades. A Bíblia tem esse cunho, tem esse propósito, que é de ensinar as pessoas mesmo. Né? Ensinar, é assim que vive, é assim que se porta nessa situação, é assim que se deve falar, é assim que se deve viver em relação a isso, isso e isso. Então a Bíblia, ela na verdade é uma fonte, irmãos, de sabedoria e orientação para a vida. A Bíblia tem aí esse cunho instrutivo, tá certo? É pedagógico, ensina a viver em todas as relações da vida. Ensina a se relacionar consigo, com o próximo e com Deus. Então a Bíblia, ela é pedagógica. Segunda, ela é diagnóstica. Onde aparece diagnóstica? Para, primeiro, ensinar, vírgula, repreensão e para correção. Redarguir, né? Então ela é diagnóstica, ela redargue. Ela questiona, ela repreende. Olha que coisa interessante. Então, diagnóstica é porque ela faz, na verdade, irmãos, aquilo que na medicina a palavra é a mesma, né? Faz o diagnóstico. Ela avalia, ela tem a capacidade de sondar e trazer, através da correção,
através da admoestação, através da repreensão, né, do redargui. O que é redargui? É questionar. Então isso é redargui. Na minha tá repreensão. Isso, mas essa repreensão não é uma repreensão de você reprovar, de você apenas apontar o erro. É de você trazer um questionamento sobre aquilo. Que nem um pai faz com o filho. Exatamente. É esse o ponto que eu dou. Porque você fez isso, aí vai lá, explica e tal. Exato. Te corrige, te mostra, né? Mas não é só a repreensão pela repreensão. Você está errado. Tá bom, me mostrou que eu estou errado, e aí? E aí? Então vamos ler o texto de Hebreus. Já que você falou esse negócio de pai e de filho, lembrei logo de Hebreus capítulo 10. Eu lembrei de outra coisa. Outro texto? Então você compartilha. Não, texto não, de uma história que você contou, que você estava com seu filho e tal. Ah, no sim. Cadete. Estava lavando o carro lá e... Sim, exato. Eu lembrei disso. É que ali, na verdade, o propósito não é que ele prestasse um serviço para mim, né? Porque estava prestando um mau serviço. Né? Hebreus capítulo 10. Mas é a questão. Então a gente vai aprender daqui a pouco também. Que essa questão não... Irmãos, quando alguns irmãos eles ouvem ou falam de uma palavra que a Bíblia usa, vez por outra, ou usa bastante no Novo Testamento principalmente, que é exortar, inclusive é um dom. Aparece na lista como um dom. Se é um dom, não é todo mundo que tem. Não é? Então, dom de exortar. Nas 4 listas que aparecem dos dons no Novo Testamento, aparece lá dom de exortar. Todo pastor tem? Deveria, né? Deveria, pela função deveria exortar. Mestre. Também, sem dúvida. Diz respeito à instrução, diz respeito ao aconselhamento, diz respeito de fato às pessoas que expõem a palavra. Então, se você expõe a palavra, ou seja os mestres, os pastores e os conselheiros, deve ter esse dom, tem que ter esse dom, é indispensável ter esse dom. Então, é preciso ter. O dom de exortar, na verdade, a palavra exortação é encorajamento. Esse é o sentido mais próximo do significado da palavra exortar. Encorajamento. Você encoraja o irmão a abandonar o pecado, a abandonar a atitude, o pensamento e a ação errada. Então, é um encorajamento. Você repreende, mas no final você encoraja ele, incentiva ele. Né? Nem pessoas têm entendido exortação como brutalidade, má educação, o cara ser ríspido, não tem nada a ver, né? Então, você corrige isso aí. Hebreus capítulo 10, olha que coisa interessante, a partir do verso, quando eu falar 10, vocês sabem que não é 10, né? Você já sabe disso, é o 12. Capítulo 12. Só umas 2 folhas para frente aí. Capítulo 12, verso de número 5 até o 11, tá? Então, olha só, Hebreus capítulo 12, verso 5, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, entenda a disciplina aqui como também ensino. Disciplina nada mais é do que discipular aquela pessoa que interrompeu aquela progressão de ensino por um erro. Ou seja, a pessoa estava sendo discipulada, ensinada, estava caminhando com Cristo. Ela errou, então ela interrompeu o ensino, ou a prática do ensino, melhor dizendo. E aí ela é levada o quê? A disciplina. E o que é disciplina, biblicamente falando? É um rediscipular. É um ensinar novamente. Opa, você errou aqui. Vem cá, meu irmão. Vamos começar de novo a caminhar com Cristo aqui nesse ponto que você deixou. Foi indisciplinado. Vamos levar a disciplina. Então, disciplina não é você excluir, colocar de banco, como dizem, né? Excluir das atividades apenas, deixar de lado lá, resolve-se com Deus aí, vê se você repara as coisas e depois volta. Não, mas você pegar aquela pessoa e vamos discipular de novo, começar ou continuar o discipulado, melhor dizendo. Então, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos.
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, que por um pouco de tempo nos corrigiam, ou seja, os nossos pais, né? Como bem lhes parecia, mas este, Deus, o Pai dos Espíritos, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, exortação é encorajamento. A correção de Deus, ela não é o açoite de Deus, né? Não é meramente punitivo, irmãos. A correção de Deus não é meramente punitivo, é corretivo. Então, quando Deus pune, tem uma intenção diagnóstica, porque viu, diagnosticou o erro, mostra para a pessoa, né? E essa pessoa, então, ela tem que tomar decisão, ou segue no seu erro ou abandona. Então, segunda função, ela é diagnóstica. A Bíblia ensina, a Bíblia encoraja, ela mostra o erro. Está aqui a função terapêutica. Olha que coisa interessante. Terapêutica. Ela corrige. Então está aí, no mesmo versículo 16. Primeiro ensina, depois redargue, diagnóstica, né? Repreende, e depois corrige. Essa correção é semelhante. O que um ortopedista faz no osso quebrado? O que ele tenta fazer? Ele tenta arrumar, colocar no lugar. Arrumar, corrigir. Isso é o sentido de corrigir. Existe um erro ali. Então ele vai corrigir aquilo, não é? Um cirurgião e qualquer um que vai ver algo em desordem, vai ver algo que está fraturado, ele vai fazer o quê? Corrigir, ele vai tratar. Os policiais fazem muito bem isso. Então o quê? Terapêutico, trata, não é? Terapia. Isso. Então, a correção, mas essa correção, você está se referindo, ela só visa a punição. Ela é punitiva. Não são todos, alguns... Sim, não, mas nesse sentido você colocou, né? Então vai dar um corretivo no camarada. Não tinha essa conversa antigamente, né? Dar um corretivo, sabia que era dar uma pisa lá, alguma coisa desse tipo. Mas a correção aqui não é punição. O fim aqui é cuidar, é tratar, é sarar. Então é por isso que ela tem a função terapêutica, que cura, que sara, que traz saúde, vida. Então a Bíblia, ela tem essa terceira função aí que é terapêutica. Trata a alma do homem, cuida, né? Sara. E a quarta e a última e a finalidade de tudo isso está no final do verso 16 para o 17. Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A finalidade então da Bíblia é ensinar, dela mostrar o erro e corrigir, e dela tratar e sarar a pessoa, para que essa pessoa pratique a Bíblia. Miqueias capítulo 6, verso 8. Oh, sim, é o que o Senhor pede de ti, ó homem, que andes humildemente com o Senhor teu Deus, né? Isso mesmo. Que pratiques a justiça. Ame a fidelidade. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. Exato. Miqueias 6 e 8. Faz tempo que eu não li esse versículo. Exatamente. Está na íntegra. Eu e você lemos junto? Então, olha só, pratique a justiça. Então, na verdade, a Bíblia, a intenção da Bíblia, a finalidade última da Bíblia é que o cara conheça a Bíblia, leia a Bíblia, seja tratado pela Bíblia, que compreenda, conheça e que pratique, porque senão fica sem sentido uma pessoa que conhece a Bíblia, foi tratado por ela, pelos ensinos, foi mostrado que ele estava errado, mas não pratica. Não tem sentido. Então, o final último, a Bíblia é prática. A última instância da Bíblia é fazer com que as pessoas pratiquem o ensino dela. Não é que fique no campo das ideias. Não é que fique na questão teórica. É que pratique, é que viva. É que siga aquilo como vida prática, do dia a dia, do cotidiano. A Bíblia ela é muito mais ordinária no seu ensino do que extraordinária. Diga, mais um. Tiago. 22. Opa, também, esse é bom. A partir do 21 eu aconselho você, viu? Você aconselha? Do 21 até o 27, varão. Já está aberto. Deixa os irmãos acompanhar aí. Tiago, capítulo 1. Eu vou vir despreocupado aqui com o esboço que o Eric veio trazendo tudo para mim. Para me ajudar, né?
rejeitando toda malícia, imundícia, cúmulo de malícia, recebei com mansidão, por isso que é importante o 21, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Continua aí, meu amado, por favor. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não o põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Isso. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Isso. E não se deixar corromper pelo mundo. Isso, guardar-se da corrupção do mundo. Então é prático, o final é prático. O final é você viver o que a Bíblia ensina. É a vida na vida diária. A finalidade última da Bíblia é nos fazer ser um ser humano que viva segundo aquilo que a Bíblia recomenda, orienta e que dá como única opção. Única opção. Aliás, se é opção, não pode ser única, né? Não é a única opção. Não, é a única opção. Você não tem opção, é aquela única. É a única escolha que você tem. Como cristão e aquele que se relaciona com a Bíblia. Então, quem que se relaciona com a Bíblia? Para que a gente vai estudar tudo isso da Bíblia? Para que no final a gente pratique. Conhecendo-a melhor, a gente pratique. A gente viva. Porque não tem sentido uma pessoa estudar a Bíblia se não é para vivê-la. Se não é para pôr em prática na sua vida. Não tem sentido. Né? Então, eu sei que pode ser que alguns façam isso, mas não tem sentido. Perde-se o propósito. Então, as 4 funções, ela ensina, ela corrige, ela trata e ela incentiva o homem a fazer aquilo que ela ensina. Tudo bem, meus queridos? Vamos para o segundo texto, que é 2 Pedro, capítulo de número 1, versos de número 20 e 21. Primeira, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e versículo 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Entenda aqui profecia como a escrita mesmo, tá? Então, a Bíblia trata, a palavra profecia aqui trata da palavra escrita mesmo. A profecia é aquilo que foi escrito, mesmo porque a Bíblia ela é profética em um dos seus aspectos, né? Então ela é profética. Então profecia refere-se às Escrituras. Então a profecia, as Escrituras não foi produzida não foram homens que desejaram escrever a Bíblia, articularam escrever a Bíblia, iniciaram a Bíblia. Não foram homens que trouxeram as ideias que a Bíblia tem. Não foram eles os autores. Eles não são autores. Só tem um autor a Bíblia, que é o Espírito Santo. Ele é o autor, é ele que traz a mensagem. Esses homens só transmitem, eles não geram a mensagem. Eles são os transmissores, porque são profetas. Então, profeta não gera mensagem. Profeta só fala em lugar de outra pessoa. Isso é um dos sentidos da palavra profeta. Aquele que fala em lugar de outrem. Ele é um porta-voz, né? Ele é aquele que profere, é o que fala, é o que profetiza. Então, esses homens não geraram a profecia, diz a Bíblia aqui. Não foi por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tem alguma versão diferente aí? Movidos, impelidos, movidos. Pelo Espírito Santo. Só do Erickson está diferente? Veja aí em outras versões. Beleza, já. Impelidos, inspirados, soprados, movidos. Aquele aplicativo lá, Isso, vê aí já nas 4 ou 5 versões, só para a gente extrair a ideia aqui do que o texto bíblico quer falar, porque não é essa 21. Palavra. Isso, é o 21. 2 Pedro 1 e 21. Veja aí. Se tiver diferente, claro, né? Não vai ler a mesma coisa.
21. Na NVT, teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo o rejeitando a ordem recebida para viver. Tu tá lendo outro trem aí, Varão. Veja aí, porque 22, ainda olhei aqui. Isso, é o 21. É o 2 Pedro, não é 1 Pedro. 2 Pedro Isso. 2, não é? 1. Capítulo 1 e 21. Tu tava lá pro 2 mesmo. 2 Pedro, capítulo Veja aí. 1, verso 21. Isso. 1 e 21. Comparar. Nem de iniciativa humana, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo Impulsionados. e falarem da parte de Deus. Sim, outra aí que tem. A palavra é inspirado. Eu quero ver o que tem diferente nessa aí. Movidos pelo Espírito. Movido, impulsionado. Deixa eu ver. Concedeu. Concedeu? Ah. Inspirados, né? Já está aqui. Movidos, impulsionados, inspirados, Só isso. impelidos. Então, impelido. a ideia, irmãos, aqui desse termo, a ideia é de fato como um barco que é movido ao vento, ou seja, um barco à vela. É que está guiadas. Guiado, isso, também outro termo aí para ajudar na compreensão. Então, impulsionados, impelidos, foram impulsionados, guiados, soprados, inspirados, né? Então, olha os termos aqui para tentar extrair o original. O que está no original aqui? Theopeneustos. Essa é a palavra, theopeneustos. Esses homens foram theopeneustos. Pneuma. Isso. Eu já sei. Espírito. Espírito. Né? Então, pneustos foram soprados. Theo, por Deus. Então, Deus soprou e conduziu, e guiou, e moveu, e impulsionou, e impeliu esses homens. Essa é a ideia. Então, esses homens foram soprados por Deus como um barco à vela, que é movido, que é guiado, que é impulsionado, tá certo? Que é dirigido pelo vento. Unicamente a força motriz desse barco à vela é o vento. Então, foi o Espírito Santo que soprou esses homens, ou que soprou nesses homens, soprou neles. Jesus falou para Nicodemos. O quê? Tu sabe, mas o povo não sabe o que tu está pensando, eu sei. Você não fala, pai? Capítulo 3. Capítulo 3. Isso, verso 8, eu acho, vê aí, 7, 8, acho que é 8. O vento sopra para onde É o quer. 8? É o 8. O 8. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Olha só, então quem é o vento aí? Somos nós, irmãos. Nós somos o vento. Não é o Espírito Santo que é o vento. Nós que somos soprados. Assim como tu não ouves. Nós somos o vento? Sim, vamos ler de novo. Lê aí. O vento Assopra sopra onde quer. onde quer. E não Você o escuta, se escuta. mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim é acontece. todo aquele que é nascido do Espírito. Então, como acontece com o vento? O vento, nós não ouvimos. Aliás, desculpa, nós não vimos, não vemos. Nós ouvimos apenas. Assim como nós não conseguimos enxergar esse movimento do vento, assim também nós somos como esse vento. Então, quem é como o vento, somos nós. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só, eu sei que a questão da cabeça é porque é falado sempre, o vento aqui é o Espírito. Não. O texto está dizendo. Da mesma forma, dessa dinâmica do vento, é a dinâmica do nascido de novo. Não, fazia tempo que eu estava lendo esse versículo e queria entender o porquê desse. Eu nunca tinha entendido, já procurei. A dinâmica do vento. Essa dinâmica que é movido por Deus, estabelecido por Deus. Porque o vento não é algo desordenado nessa criação, não, irmãos. Não é o que a gente pensa assim, se tem uma coisa nesse mundo que não tem ordem, é o vento. Não é? Não. Eclesiastes capítulo de número 1. Vamos ler o texto lá. Você pensa que é bagunçado esse negócio aqui? Tem direção, né? Lógico que tem. Própria. Ele tem um Lógico circuito. que Ele tem ruas que ele percorre que não pode pegar uma contramão, não. Quando se
for um vento Verso normal, 6. ia ter a direção dele. Não sei, Erickson, deixa eu ver aqui, mano. Assim como tu não sabes o vento, isso é o 6? Leia aí então pra gente. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. É o 6. Eclesiastes 1:6. Então, existe um percurso do vento. Na criação, nada é desordenado, irmãos. Deus não criou nada solto, desordenado. Até o vento, que é aquilo que a gente percebe que se tem alguma coisa nesse mundo que não tem assim quem dirige, é o vento. Para onde for, né? Não é. A Bíblia diz. Então, da mesma forma que há essa dinâmica do vento, olha só, existe a dinâmica daquele que é nascido de Deus. Ele é soprado, ele é conduzido por Deus. É bem interessante lá em Apocalipse, que diz que lá no final dos tempos haverá um anjo enviado por Deus que ele segurará os ventos da terra. Os 4. Sim, os ventos, todos eles. Dos quatro cantos, né? É. O vento não vai ser mais, não vai ter mais essa circulação, porque haverá um superaquecimento da terra. E os anjos segurarão esse vento, esses ventos. Olha que coisa interessante. Não é? Então, o que acontece, queridos? Aqui, esses homens foram soprados por Deus. A palavra, então, não seria inspirados. Inspiração é isso aqui, ó. Expiração é isso aqui, ó. E esses homens, então, foram expirados pelo Espírito Santo. E não inspirados pelo Espírito Santo. Então, esse termo aqui é uma tradução falha, errada. Vamos ler o texto aqui do livro. Na página 41, vamos corrigir. A gente está para estudar para isso. É para corrigir aquilo que equivocadamente foi nos passado. É bem que eu sou novo. Tu tá com muito tempo aí para 41 do livro, né? Tá lá, ponto 2, inspiração. Vamos lá. Estamos aqui para isso, justamente para nos ater aos detalhes. Vamos ler todo mundo junto, calma aí, deixa o povo achar. Espere. Opa. Segura aí, mano. Vai lá, 41. Pode ser? Olha só, inspiração lá, ponto 2, a coluna do lado direito, está lá inspiração. É a operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem divina e que os moveu a transcrevê-la com exatidão, impedindo-os de cometerem erros e omissões, de modo que ela recebeu a autoridade divina e infalível, garantindo a exata transferência da verdade revelada de Deus para a linguagem humana, inteligível. E aí eu quero ler com vocês o primeiro aos Coríntios 10 e 13, que eu acabei não lendo aqui. Os outros dois nós lemos agora, né? A referência aí, o primeiro aos Coríntios 10 e 13, aí nós acabamos não lendo, não. Isso, então lê aí, varão, em voz alta para os varões já. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando sofrerem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para o que possam suportar. Isso, sofrerem a tentação, né? Quando sofrerem a tentação. Isso aqui está bem um pouco diferente do que eu estava em mente aqui. Mas a ideia é essa. Deus de fato está conduzindo. Deus está controlando aquilo que Ele decidiu controlar. Porque essa frase que a gente tem, tudo está no controle de Deus, isso está errado. Então, no caso do que você falou, é um simbólico, né, que Deus faz, né? Simbologia. Do quê? O vento, como não é, o vento somos nós. A gente está falando assim. O autor, o João, Isso. aliás, o próprio Jesus é que fala isso, né? É isso. O que Jesus está querendo transmitir ali, para nós, é o seguinte. Ele está trazendo a questão do mistério do vento. Para nós é misterioso o vento. A gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, existe um mistério. Há um controle de Deus, mas a gente não domina esse controle. A gente não consegue saber, perceber e conhecer todo esse mistério da ação dinâmica de Deus. Dessa mesma forma, assim, somos nós também, nas mãos de Deus. O que Jesus está dizendo é que Deus é soberano e que Deus conduz principalmente aqueles que já nasceram de novo, aqueles que são usados pelo seu Espírito,
aqueles que têm um propósito específico na mão de Deus. Então, esse seria o teor da mensagem de Jesus para nós a Então partir... todos que são nascidos de novo São como vento. somos como vento, que Deus o controla. Isso, o Pra onde conduz. quer. Lembra aquela passagem de Ezequiel 38, se não me falha a memória, é 38, né? Que tem um varão lá que, cordel de medir, ele mede lá, vem mais um pouco e o cara vai. E isso. Chega uma hora que não dá mais pé, né? Ele começa a ficar agora assim... Ele não tem controle mais, porque é a água que o controla. Sim, que já tiver já Eu sei quase qual é. aderindo, né? Isso, então quando você vai nessa simbologia, quando você vai de fato entregando a sua vida a Deus, o Espírito lhe conduz. O Espírito, ele vai lhe dirigindo nos propósitos que Deus tem, não só na vida pessoal, né, do que é conduzido, mas no seu reino. Então, essa pessoa se engrena, ela é engrenada. Essa pessoa, ela é inserida em um processo do reino de Deus, de construção disso tudo. E aí a gente começa a cooperar com Deus. Deus opera e a gente vai operando junto. A gente faz aquilo que Deus está fazendo, o que a gente fala é aquilo que Deus está falando, ou melhor, o que Deus está falando a gente passa a falar, o que Deus está odiando a gente começa a odiar, o que Deus está amando a gente começa a amar, o que Deus está fazendo a gente começa a fazer com Ele, o que Deus ele está trabalhando, naquilo que Ele está trabalhando, nós entramos nesse trabalho. Então nós somos conduzidos, então nós somos soprados, então nós deveríamos ser todos nós, irmãos, ser essa peça que funciona, né, nessa engrenagem macro, existencial, invisível, onde Deus está trabalhando, conspirando em favor da humanidade. Então, quando Deus ele quer falar alguma coisa para alguém, nós deveríamos ser essa voz. Quando Deus quer levar a sua palavra a um aflito, nós deveríamos ser esse canal. Menino Samuel. Exatamente. Mais ou menos, não é? Então, a gente entende aqui que esses homens foram soprados, conduzidos por Deus. O Espírito, que é o pneuma, né, que é o vento, então a palavra pneuma se traduz por espírito. Por quê? Porque pneu é ar, o sufixo ma, pneuma, seria um ar em movimento, a dinâmica do ar. Então, pneuma, o ar em movimento, é o espírito. É o que Deus soprou lá no comecinho do Éden, na narina dos homens. Soprou o quê? O espírito, o vento, né? É bem interessante então que esses homens aqui, em relação à Bíblia, eles foram conduzidos. Eles não escreveram o que quiseram, não decidiram, eles não geraram, eles não omitiram e nem acrescentaram nada, porque o Espírito estava conduzindo esses homens. Olha o mistério. Tudo o que eles escreveram foi exatamente aquilo que Deus, os verbos conjugados, as palavras escolhidas, tinha outras palavras, de repente para colocar com o sentido daquela, mas o Espírito decidiu que fosse aquela. Agora, olha o mistério, como que Deus respeita a liberdade do homem, porque aqui não é uma questão de um autômato, não é que como uma máquina eles foram conduzidos. Deus respeitou inclusive as limitações, os pontos de vista, a compreensão que eles tinham de cada coisa que eles tinham experiência. Como que Deus faz isso? Como que isso é possível? Quando Lucas escreve, Deus respeita a linguagem que ele tem, muito mais erudito do que Pedro, quase semi-analfabeto, né? Olha só. Como o Paulo, nossa, Paulão, com toda a erudição, escreve lá. Nem Pedro entendeu. Até Pedro disse, né? Tem uns negócios bem difíceis aí que o nosso amado irmão Paulo escreve, que até os indoutos torcem e tudo mais. Então, como que Deus faz isso? Não tenho a mínima ideia, irmão. Deus é soberano. A questão é que Deus não foi ditando. O Espírito Santo não foi ditando. Olha, Pedro escreve assim, 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 assado. Não. Deus foi conduzindo o pensamento dessas pessoas. Deus foi gerando nessas pessoas. Olha só, respeitando as suas limitações,
o conhecimento que cada um tinha, e a partir daí eles foram colocando as suas digitais. Né? É bem interessante, é tão evidente para mim, no verso 3 de Judas não tem capítulo, né? Ou capítulo 1, como você queira, mas é o versículo de número 3. Aqui para mim é evidente como que de fato o Espírito Santo é que estava no comando desse negócio. Porque Judas foi escrever algo, ele teve vontade de escrever. E ele escreveu a respeito do quê? Ô, meu irmão, salvação, falar de Jesus, da salvação, tema bom, né não? Sempre dá certo esse negócio. Bom pregador. O Calvário. Então sempre dá certo. Vou escrever sobre salvação. Amados, quando eu fui escrever-vos e exortar-vos acerca da comum salvação, não é? Opa, calma aí. Acho que eu misturei aqui. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele falou, vou escrever sobre salvação. De alguma maneira Deus conduziu ele para que ele mudasse o tema. Como? Não sei, ele não descreve aqui. Ele disse que ele ia escrever para os irmãos aqui. Essa carta, a mesma carta, ele ia escrever. Ia direcionar, e o assunto, ele queria falar sobre a salvação em Cristo. Mas quando ele foi escrever, a necessidade dentro dele foi maior de escrever e exortar esses irmãos a batalhar por uma fé que uma vez foi dada a eles. Então olha só, aqui ele expressa, eu tinha vontade, eu fui escrever acerca da comum salvação, mas brotou uma demanda maior dentro de mim, se eu vou escrever sobre isso. Que é evidência, mano. Não são os homens que decidem. A pauta não são deles. São eles que dizem, não, vamos... Tanto é que Paulo, ele diz, olha, eu recebi o evangelho não de homem nenhum. Eu recebi, foi justamente do próprio Deus, esse evangelho. As coisas que Paulo escreve, muitas delas são referências do Antigo Testamento, mas outras são revelação de Deus. Então foi revelado como peso de autoridade divina. E o que Paulo escrevia, e o que ele mesmo disse, olha, as coisas que eu escrevo, vocês cuidem, porque isso aqui é palavra de Deus. Eu cuido aquilo que eu escrevo, acho que é 1 aos Coríntios 11, não é? Vocês lembram desse texto? Vamos ver lá? 11? É, acho que é 11. Não, 11 não, é 14. 14 e 37. 1 aos Coríntios 14 e 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então ele disse, alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então ele escreveu e ele disse, é Jesus que está me mandando escrever esse trem aqui. Né? Então isso aqui eu estou recebendo de Deus, não é de homem nenhum não. E ele fala e ele avisa. Né? Sim, essas são as palavras de Deus, né? São as santas palavras, é o mandamento de Deus. Não era, ele tinha consciência de que o que ele escrevia de fato era Deus que estava soprando no coração e na mente dele. Então é muito interessante a gente atentar para essas questões. Vamos voltar aqui para a página 41, irmãos? Bora lá? Então olha só. Só voltando o texto um pouquinho. Então, essa questão do texto, garantindo a exata transferência da verdade revelada de Deus para a linguagem humana inteligível. Então, o que Deus faz... O que é a Bíblia? Eu acho interessante isso aqui. O que é a Bíblia? É Deus falando em sotaque humano. Olha que coisa interessante. Você não acha? A Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Porque Deus estava traduzindo a sua vontade, mas de uma forma entendível, inteligível. Né? Tem uma palavra, né? Na teologia tem aquele cristofania e tem outro que é Deus se apresentando em forma humana, usando forma humana. Que é os seus pés descansam sobre a terra. Antropopatismo, não, antropomorfismo. Antropomorfismo. Em forma de homem. Né? Então, de fato, a linguagem que Deus se apresenta é uma linguagem que o homem... Deus fala hebraico? Deus fala grego? Deus fala português? Qual é a língua de Deus? Não, nenhuma dessas. Nenhuma dessas. Talvez, poderia ser... Poderia, talvez? Não sei. O que é a língua dos anjos?
Talvez a língua dos anjos seria justamente a língua que, ou como Deus se comunica. Talvez, porque não é a língua, Deus não fala a língua dos anjos. Se tem uma língua, é os anjos que falam a língua de Deus. Né? Se tudo veio dele, né? Sim, então qual é a linguagem? Ninguém sabe. Alguns que pensam em esse assunto, esse tema, dizem que no céu, na verdade, não há esse diálogo, essa comunicação. Existe uma questão de quase que uma telepatia. Entendeu? Não precisa a pessoa falar. As mentes se comunicam. Ó. Mas não tem como. Quando Satanás se apresenta a Deus, Então, mas essa revelação para quem que é? O que Deus está fazendo? Traduzindo para nós. Quem disse que no céu é exatamente isso? As palavras foram em hebraico? Porque lá as eu palavras estou foram falando em em hebraico. hebraico, mas a forma que ele fala para nós, que o diabo chegou e se apresentou a ele, aí ele fala assim, não, Mas essa transmissão de mensagem já é de fato Deus traduzindo uma realidade que está para além da nossa e nos mostrando. Porque como que Deus ia comunicar isso se não fosse dessa forma? Mas ninguém sabe quem escreveu o livro. Mesmo assim, a questão é, isso é, tudo que está relatado, seja lá em Jó, seja em Apocalipse, tudo isso é Deus se aproximando das nossas limitações, da nossa realidade. Tanto é que o que João mais usa para descrever as coisas no céu é a gente chama de símile. É como, é parecido, é mais ou menos. Não é a exatidão das coisas. Então, quem pode garantir que é exatamente isso, né, que é relatado na Bíblia, que acontece no céu, que aconteceu no caso de Satanás que está falando, que foi assim. Que ele chegou e tiveram esses diálogos assim, vamos falar, isso aí, com esse linguajar, com a palavra, com os termos. Quem pode garantir? Deus está comunicando algo para nós. É de fato 100% a exatidão da realidade? Não, absolutamente não. Isso é um fato. Isso é fato que todo estudioso reconhece. Que o céu, o que nós temos aqui na Terra, nada mais é do que uma sombra que nós temos no céu. Hebreus capítulo 10, por exemplo, sombra. Né? Qual é o texto? Hebreus. Que ele fala sobre a arca da aliança, a arca não, o tabernáculo. Isso, abriu o tabernáculo no céu, foi visto a arca da aliança. Olha só, mas aí a gente precisa ir lá para Êxodo, viu, Varão? Lá para Êxodo, sabe por quê? Porque em Êxodo isso aí fica muito mais claro. Quando você junta esse Hebreus com Êxodo, porque lá em Êxodo é onde Deus dá ordem para Moisés fazer tudo isso. Tabernáculo, 25. arca, 25 de Êxodo, né? Exatamente. Aí Deus vai falar assim, ó, Moisés, faz tudo quanto eu te mostrar. Deus estava mostrando o quê? O que tinha no céu. Conforme o bom agrado do povo dá para vocês aí. Né? Então olha só, o que Deus mostrou. Deus mostrou o quê? O céu. Faz aí coisas assim, bem parecidinhas. Aí Hebreus está falando, ó, tudo isso, o tabernáculo. Aí Apocalipse, inclusive, vai mostrar lá esse tabernáculo, vai mostrar a Arca da Aliança, tudo mais lá. Então, havia já. A referência era lá. E Moisés fez aqui algo assim um pouco... 25 é pedindo para eles trazer o bronze, a prata. Sim, as coisas todas, né? É um pouquinho antes então, Erickson. Mas qualquer coisa a gente acha depois aí. Está no Êxodo 25, né? 24 agora. 24. Tá, a questão é, o termo é esse. Faz tudo quanto eu te mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que o Erickson... 24:3. Quando Moisés se dirigiu ao povo, transmitiu-lhe todas as palavras e ordenança do Senhor. Ele respondeu, não, mas não. Esse termo que você quer achar, não é? Ah, não, esquenta não, depois eu acho. Mas o termo é exatamente isso. Faz tudo quanto eu te mostrar. Isso é o que você tem que achar mais importante. Eu sei que você quer o versículo, mas depois a gente acha que tem. Não deixa. Nós vamos perder aqui ou gastar o tempo, né? Depois nós vai esquecer mesmo. Mas está escrito isso, eu posso lhe garantir assertivamente, sem medo de errar. O termo é esse, e o que Deus fala para Moisés é isso. Faz tudo quanto eu te mostrar. A pergunta é, de onde Deus está mostrando? Qual é a referência? Qual é o modelo? É o céu. Né? Então essa é a questão. Depois a gente acha aí no intervalo. E então, amados, o que a Bíblia, ela é a comunicação de Deus
né, a respeito da sua vontade para nós. Agora, como Deus faz isso? Usando, na verdade, uma linguagem que a gente entende. Tanto é que não tem significado nenhum quando a gente pega a Bíblia e não atrás no sentido de simplificá-la e trazer ao conhecimento do povo. Não tem sentido. Então, você pegar a Bíblia para expressar complexidade, enfeitando como fazem alguns expositores, isso é sem sentido, perde o sentido. Né? Então, a gente precisa entender que a Bíblia é essa comunicação de Deus, é Deus traduzindo a sua vontade. Então, a Bíblia ela tem, de fato, uma linguagem simples, muito simples. Eu estava ontem ouvindo o Luiz Saião aqui. Queridos, que simplicidade de mensagem, que linguagem acessível. Qualquer adolescente, qualquer criança, dependendo da idade, lógico, mas assimilaria, entenderia o que ele estava tentando falar ali, comunicar. Muito simples a linguagem, a fala, a comunicação. E é considerado um dos maiores ensinadores do Brasil e do mundo. Não é? Luiz Saião, um dos maiores. Então, na verdade, esse é o papel da Bíblia, de transmitir. A Bíblia, ela, ao mesmo tempo que é tão profunda, que nenhum mergulhador profissional pode chegar ao fim, ao mesmo tempo, ela é tão rasa que uma criança não se afoga. Não é? Então, é interessante aqui. Vamos continuar a leitura da página 41? Autoria dual, com este termo, digamos, dois fatos. Autoria divina. Do lado divino, as escrituras são a palavra de Deus, no sentido de que se originam nele e são a expressão de sua mente, né? A gente já leu isso em 2 Timóteo 3,16. Encontramos a referência a Deus. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, toda a escritura é soprada, é expirada por Deus. Soprada por Deus. E aí, como eu já coloquei aqui para vocês, Theopneustos, soprada ou expirada por Deus. A referência aqui é o escrito, né? A autoria humana, então você tem a divina e tem a humana. Do lado humano, certos homens foram escolhidos por Deus para a responsabilidade de receber a palavra e passá-la para a forma escrita, que nós lemos em 2 Pedro 1,21. Encontramos a referência aos homens, né? Homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Olha só, ferô, movidos ou conduzidos, isso. No grego a pronúncia melhorzinha seria essa, é theos, né? Theos. Seria o ph, o fi, entendeu? O fi, né? Fero, movidos ou conduzidos. A referência aqui é ao escritor. Então, na mente de Deus, ela é originada e esses homens são conduzidos. Então, há aqui a autoria de Deus, mas a escrita dos homens. Inspiração ou expiração? A palavra inspiração vem do latim e significa respirar para dentro, né? Você respira. Ela é usada pela Almeida Revista e Corrigida. Somente 2 vezes no Novo Testamento, nos 2 textos que nós lemos. Este vocábulo, embora consagrado pelo uso, portanto, pela teologia, não é um termo adequado, pois pode parecer que Deus tenha soprado alguma espécie de vida divina em palavras humanas. Encontramos o vocábulo grego theopneustos, que significa soprado por Deus. Portanto, podemos afirmar que toda a escritura é soprada ou expirada por Deus, e não inspirada como expressa a Almeida Revista Corrigida. Então, esse termo aí, ele é inexato. Inspirado, né? As escrituras são o próprio sopro de Deus, é o próprio Deus falando. Então, 2 Samuel 23:2, vamos ler lá? 2 Samuel, vale a pena a gente pegar esse texto, 23:2 de 2 Samuel, 23:2. Segundo livro, 2 Samuel, 23:2. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Então, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Então, as escrituras são o próprio sopro de Deus e o próprio Deus falando. Então, a Bíblia é a boca de Deus, é a fala de Deus, né? Não sei se foi meu filho. Meu filho perguntou ontem, anteontem. Eu acho que foi ontem, indo para o culto ou voltando do culto. E ele perguntou sobre
essa questão de Deus falar, né? Deus falar. Eu disse, não, Deus fala, claro que Deus fala. Foi alguma coisa desse tipo, não foi exatamente isso não, mas eu disse para ele que a fala de Deus e a voz de Deus estão na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a fala de Deus. Eu acho que ele perguntou alguma coisa assim de como que a gente conhece a voz de Deus, como que a gente consegue identificar a voz de Deus, alguma coisa desse tipo. Eu disse, filho, a voz de Deus, ela é conhecida quando nós lemos a Bíblia. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos Deus falar. É a mesma coisa de Deus falar com a gente. Porque a Bíblia é a fala de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, não é que ela contém. Então, a teologia liberal vai falar que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Qual a diferença de aí contém? Porque nem todas as partes contêm a inspiração e a fala de Deus. Tem algumas coisas que foram escritas, mas não é Deus se comunicando exatamente, entendeu? A teologia liberal vai falar que algumas partes da Bíblia elas não são de fato inspiradas e é autoridade divina. A teologia liberal vai falar isso aí. Para nós, toda a palavra de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as partes, é a comunicação de Deus para conosco. É exatamente isso que Deus quer que a gente conheça, ouça, leia e perceba. Mesmo quando está Satanás, porque essa fala não é de Deus, é de Satanás. Então, o diabo fala na Bíblia? Fala na Bíblia. Mas o que ele fala na Bíblia é o que Deus, inclusive, quer que ele fale na Bíblia. E aquilo o que Deus quer que a gente saiba dessas falas. Há falas dos homens na Bíblia? Há falas dos homens na Bíblia. Claro que há. Não é não? Quando o Davi diz assim, olha, sou velho, já fui moço. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é uma verdade cabal, histórica, para todos os crentes em todas as épocas? Não, claro que não. É uma experiência que Davi teve. Ficou registrado na Bíblia. Pedagogicamente, para nós, deve ter alguma lição lá. Deve, não tem alguma lição. Mas Deus quis que essa fala de Davi entrasse lá. E está lá porque Deus inspirou isso. Então isso tem uma validade, quando nós lemos, uma validade espiritual sobre nossas vidas. Porque toda a palavra de Deus inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Jesus ele disse em João, capítulo 6, versos de número 63. 6,63. Vocês estão acompanhando aí nos versículos? Acompanha aí, varão. Acompanha aí. Outra coisa aqui. Então, eu fico agoniado quando vocês fazem isso, vocês não têm noção. Acompanha o que eu estou dizendo. Calma aí. Quero que vocês sigam o raciocínio aqui que eu estou desenvolvendo, Jesus amado. Vocês procuram outras coisas, meu Deus do céu? Estou dando 20%. Tá bom. Como homem eu sei dessa habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. 6,63. Isso. As palavras que eu tenho falado são espírito e vida. As palavras que eu tenho falado para vocês, disse Jesus, são espírito e vida. Então as palavras, as escrituras, irmãos, são espírito e são vida. 6,63. Entenderam? O Espírito purifica a carne, para nada serve. É isso mesmo? É o 63. É. Está lendo 63 então? Parte é essa que eu quero. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. O que eu vos disse são espírito e vida. Então a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas vão trazer para nós uma edificação, irmãos. Uma edificação. Pode ser eu lendo um relato que Satanás estava falando, aquilo vai me edificar de alguma maneira. Vai me trazer não só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento espiritual. Um conhecimento de revelação. Um conhecimento que me fará mais entendido a respeito de quem é Deus. Seu caráter, sua natureza, quem sou eu nesse processo de resgate. Então a palavra nos instrui. Né? Achou? Então diga isso. Qual é a passagem? Que eu estava estudando com o pastor Arival, lá de Pinheiros, sobre o livro de Provérbios.
ele estava falando assim que o livro de Provérbios é escrito de Salomão, mas não só dele, de outros. Sim, outros, A maioria são Que ele provérbios. escreveu Salomão. mais de 3.000 provérbios. E os 5 naquela época foi escolhido os melhores Isso. com algum resultado para trazer algum Exato. fruto para nós. Mas Era isso tu que eu tá tava... lendo o que? Reis aí, é isso? É, Reis, eu estava procurando. Que ele escreveu 3.000 mais de 3.000, provérbios e... 1.005 cânticos É isso e mesmo. tal. E o principal é o Cântico dos Cânticos. Dentre esses 1.005. Eu acho que não é 663, não. É. João, capítulo 6, verso 63. Mas que é o Espírito vivifica a carne, Não, tem leitor. mais, tem mais. Parte B aí. Lê ele inteirinho, varão. para que nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É só ler o texto todo, o versículo Parte B. todo. Versículo todo. Não sei se tem esse negócio de parte B, não. Parte B, parte C, parte A. É o versículo, varão. O versículo é isso aí, né? Versículo todo, então. Aí o que acontece, amados? A gente precisa entender, então, sobre essa questão de inspiração e inspiração. Vamos continuar lendo aqui? Vocês estão acompanhando, estão comigo aí? Em 2 Pedro 21, esse vocábulo se torna mais inadequado ainda, pois a tradução da Almeida Revista Corrigida transmite a ideia de que os homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. O fato é que o homem não é inspirado. O homem não é inspirado, mas a palavra de Deus é que é expirada. Vamos ler aqui, depois eu explico para vocês. Vamos lá em Jó 32:8. Jó 32, só para a gente entender aqui. Jó 32, versículo de número 8. Os homens não são inspirados, irmãos. Nenhum homem é inspirado. Tá certo? 32:8. E respondeu-lhe o filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar minha opinião. Olha só. Qual é o coisa? Opa, desculpa, eu tô no 6, é o 8, desculpa aí. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Então, olha só, a inspiração de Deus faz esses homens entendidos. Então, não são os homens inspirados. Inspirado é a palavra de Deus nestes homens. Calma que eu explico um pouquinho melhor daqui a pouco. 33:4 aí, do mesmo livro de Jó. 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Como o poder da vida não está nesses homens, ou seja, não são eles os originadores, e eles não são a própria vida, só são os receptáculos disso. Eles recebem isso. Vamos mais um texto aqui? Ezequiel 36:27. Ezequiel. Caramba, eu me confundi tudo. Não que, varão. Só seguir aqui a minha recomendação. Tu tá percorrendo aí lateralmente. Não. Só me ouve aqui, varão. Vou tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso, por isso que eu tô falando para vocês. Me ouçam Só as mulheres conseguem fazer isso. atentamente. Tudo que eu estiver lendo, leiam. Tudo que eu estiver falando, prestem atenção. 36:27 de Ezequiel. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E porei dentro de vós o meu espírito. Queridos, é o seguinte, esses homens, Pedro, Paulo, seja o Lucas, seja o João, seja o Mateus, seja o Marcos, seja quem quer que seja, eles não são inspirados. As palavras que Deus colocou através da vida deles foram inspirados naquilo que Deus quis que eles escrevessem. Porque se eles fossem inspirados, exatamente tudo que esses homens escrevessem seriam de autoridade divina. Acordou lá de manhã, o pão estava meio duro. Pronto, isso aqui é autoridade divina. Então não é que tudo que eles escreviam, mas sim aquilo que Deus... Eles foram inspirados. Eles foram inspirados no sentido que Deus soprou sobre eles. Mas não é tudo que eles escreviam. Tudo. Porque assim, se eles fossem inspirados, eles tinham a capacidade de escrever qualquer coisa que eles quisessem. E ali ia ser autoridade divina, não foi isso. Vocês estão entendendo a diferença? Então, eles não são soprados nesse sentido. As palavras foram neles soprados. É a mesma coisa, por exemplo, ninguém tem dom.
A gente que diz, né? A Bíblia não diz isso. A gente que fala, não, fulano tem dom de profecia. Ninguém tem dom. A Bíblia diz que o dom é manifesto na pessoa. Qual é a diferença? A diferença é que se eu tivesse o dom, eu profetizaria a hora que eu quisesse. Vou profetizar para você. Não é essa bobagem que a gente faz nos cultos? Ô, irmão, vira para o seu irmão e profetiza para ele. Isso é bobagem, irmãos. É antibíblico. É errado. Profetiza como se a profecia então sou eu que gero? Então eu profetizo a hora que eu quero? Então aquilo que eu falar, Deus vai autorizar, confirmar e cumprir? A gente sabe que não é assim. Mas Paulo não falou assim, uns têm dom de profetizar, uns têm dom. Ele não afirma isso que a pessoa tem? Sim. Sim. O mesmo Paulo diz na mesma carta, é por isso que a gente precisa entender o todo. O mesmo Paulo, na mesma carta, um pouquinho antes disso, inclusive, você falou que está lá pelo capítulo 14, no capítulo 11 ele diz assim, a manifestação do Espírito é profecia. Então a gente precisa entender o todo. Quando diz ele tem, ele fala, ó, porque a pessoa é usada nesse dom. Ela é usada nesse dom, mas ela não tem como sendo propriedade dela e ela decide profetizar. Sim. Esse é o sentido, entendeu, Rony? Ela toma o domínio. Isso. Tanto é, irmãos, que ninguém fala assim, não, agora eu vou orar e Deus vai curar. Mesmo Deus me usando na cura, não é todas as vezes que eu oro que Deus cura. Como o vento, você falou, né? Como o vento. Exato. Da Você água. entendeu essa diferença? Então, por exemplo, eu tenho um dom, tá, Deus me usa para trazer mensagens de profecia. Tá, tudo bem. Então eu tenho esse dom? Não, eu não tenho. Isso só acontece quando o Espírito resolve se manifestar em mim através da profecia. E aí eu não profetizo a hora que eu quero, nem o que eu quero. O que eu posso decidir é decidir o tom de voz, onde e quando eu falo isso, que foi gerado em mim. Aí o espírito do homem é sujeito ao homem. O espírito do homem, eu controlo a mim mesmo. O Espírito Santo pode manifestar em mim o dom no sentido que, por exemplo, da profecia. Me deu uma mensagem. Quem decide como isso e quando e de que forma isso vai ser passado sou eu. Mas não foi eu que gerei isso. Eu não decidi, agora eu vou profetizar. Agora eu vou orar e Deus vai curar. A não ser que de fato seja Deus que está manifestando aquilo. Então ninguém tem o dom. Esse dom é manifesto. Esses homens não tinham o dom de inspiração. Eles não eram inspirados. Mas Deus manifestou neles as mensagens que eles escreveram, que estão registradas na Bíblia. Essa que é a questão. Precisa entender a diferença dessas coisas. Tranquilo mesmo? Vamos para frente? A ARA, quer dizer, a Almeida Revista e Atualizada, porém, apesar de utilizar o termo inspiração em 2 Timóteo 3,16, usa com acerto o verbo mover, em 2 Pedro 1,21, como tradução do vocábulo grego phero, né, que significa exatamente mover ou conduzir. Olha só, considerada esta ressalva, não devemos pender para o extremo, excluindo a autoria humana da compilação das Escrituras. Ela própria reconhece a autoria dual, né, do registro divino, ou seja, dessas duas partes. Em Mateus 15,4 está escrito que Deus, olha que coisa interessante, ordenou, enquanto que em Marcos 7,10 diz que foi Moisés quem ordenou. Moisés ordenou isso. O outro, da mesma passagem, não, Deus ordenou isso. Quem é que estava ordenando o quê? Deus. Através de quem? De Moisés. Então o que há aqui? Uma parceria. Deus sendo o autor, a mensagem é de Deus, mas passa pela via humana. Tipo Paulo com Tarsis. Mais ou menos. Mais ou menos. Falando a grosso modo. Sim. Que a ideia, a palavra, o texto, é Paulo que gera. E Tércio só escreve. Que nem o 23, eu acho que é o 22, que ele fala, Tércio. Paulo não mandou ele escrever isso. Exato. Mas ele escreveu. Então aí os homens são como lápis na mão de Deus, não é? São como lápis. Então Deus usa esses homens como lápis, respeitando toda essa questão que a gente falou. Não, aqui a ponta foi bem apontada certinho, mano. Nenhuma quebrou. E nem tem rasura nenhuma. Aqui é tudo perfeito. Tudo exatamente como deveria ser. Então na expiração, no sopro divino,
Tudo que esses homens escreveram, verbos, termos, foi exatamente aquilo que Deus quis. Tá certo? Exatamente. O que nós vamos ver um pouquinho mais para frente são erros de copistas que a Bíblia tem. Né? Calma que a gente deixa isso aí um pouquinho mais para frente para não confundir. Mas a questão é essa mesmo. Então, esses homens, eles foram parceiros, as pessoas, os incrédulos, eles falam assim, a Bíblia foi escrita por homem. Isso é escrito por quê? Por um jacaré? Uma tartaruga? Só fala que é muito ignorante, né? A gente fala, não adianta falar. É claro que se a Bíblia ela tem uma linguagem humana, se ela tem argumentos, se ela tem vocábulo, se ela tem verbos, se ela tem uma comunicação linguística, é claro que os homens racionais teriam que ser usados para escrever. Deus não ia usar um cavalo para escrever nada. O cavalo não tem essa capacidade de escrever nada, pôr nada no papel. Claro que Deus escolheu os homens. Isso quer dizer o quê? Só quer dizer que um Deus que é inteligente pegou outra criatura inteligente, não é? E soprou nelas aquilo que ele quis que essas pessoas transmitissem às outras pessoas. Também não foram anjos. Porque esses homens, eles se identificam na mensagem, eles estão incluídos na mensagem, eles são parte da mensagem também. É muito interessante. Irmãos, a Bíblia, ela não existe literatura no mundo semelhante, nem de longe. Nem de longe. É algo que a mensagem em si, o teor, a essência da mensagem, só pode ter vindo de uma mente divina, só de Deus. O homem não... Por mais que fosse criativo, por mais que é criativo, o homem não tinha capacidade de escrever tudo isso que está na Bíblia. Alguns relatos históricos, sim, mas o que compreende um todo, jamais pensaria em criar uma história dessa. Isso aqui não tem nem... O Steven Spielberg nem de longe consegue criar algo assim parecido com o enredo, com a história bíblica da criação. Aliás, tudo que eles produzem é porque, de alguma maneira, tiveram contato com histórias e relatos bíblicos. Steven Spielberg, aquele cara de Hollywood lá, que cria os filmes assim. O ET, por exemplo, é de Steven Spielberg. Entendeu? Estou falando esses caras, esses gênios assim, das histórias, do cinema. Esses caras não são fraquinhos, muito fracos. Jamais pensariam em história como essa. Quem que teria capacidade de inventar um personagem como Jesus? Ninguém. Ninguém. Então é algo, irmão, só vem da mente de Deus. A mensagem que a Bíblia traz, inclusive, é rejeitada pelos homens. Porque o homem não consegue, numa mente natural, por mais de inteligência, por mais de erudição, por mais de conhecimento que tenha, não cabe a mensagem do Evangelho. Só poderia ter vindo de um Deus criador, gracioso, amoroso, bondoso, na mente de Deus que nasce Evangelho. Evangelho não é uma proposta humana. Evangelho, quem iniciou não foi Abraão, não foi Paulo, foi o Espírito Santo, desde sempre. Então isso aqui, irmãos, é geração de Deus. Isso aqui, a Bíblia, né, que eu estou dizendo, me referindo, a Bíblia, ela é originária, ela sai de Deus. Uma mensagem de graça não cabe na lógica humana. Uma mensagem só concluir aqui, uma mensagem de perdão não cabe numa lógica humana, do perdão como é colocado na Bíblia. A mensagem da salvação não cabe na lógica humana. É por isso que um monte de religião aí, elas têm aí as suas ideias, mas nenhuma delas se assemelha com a Bíblia. Nenhuma delas. Nenhuma delas tem a mensagem de graça. Graça é um conceito exclusivo do Evangelho. Infelizmente, até igrejas evangélicas, mas nem de longe estão expressando a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho. Então, só podia vir da mente de Deus. Diga aí, Nessi. Arrogância, ganância. Tem três personagens que veio na minha mente. Arrogância, ganância, essas coisas, e morreram, né? Judas, o lá que vendeu a casa, que estava lembrando agora, sumiu da mente, que o Pedro repreendeu. Ananias e Finéia, lá, filho de Eli. Entrou um pouco na carne e virou ganância, né? Um negócio assim, eles todos três, né? Sim. Cresceu o olho por dinheiro. Sim. E depois
sumiu. Exatamente, mano. É um negócio complicado. Ó, vamos continuar aqui a leitura. Moisés quem ordenou, e muitas outras passagens semelhantes a esta, né? Continuando aqui, tirando as referências. Deus opera de modo misterioso, usando e não anulando a vontade humana, sem que o homem perceba que esta liberdade, né? Ou que está em liberdade. Desse mesmo modo, Deus também usa Satanás. Olha só, se a gente comparar aí os textos, depois vocês comparam, aliás, já deveriam ter lido, comparado isso, né? Não, deveria antes, em casa. Uma semana atrás, devia ter lido. Vocês não leram? Vocês não leram o livro do curso? Acho que lê, professor. Eu entendo que lê. lê. Depois você confessa o pecado aí, tá? Mas não retira a responsabilidade do homem, como também o faz na obra da salvação. O termo logos, né, esse termo grego, foi utilizado no Novo Testamento, cerca de 200 vezes, para indicar a palavra de Deus escrita. Olha só, e 7 vezes para indicar o Filho de Deus. Eles são para Deus o que a expressão é para o pensamento, e o que a fala é para a razão. Portanto, o logos de Deus é a expressão de Deus, quer seja na forma escrita ou viva. Então, 2 textos aqui, de João 14:6 e 17:17. Então, João 1:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17:17, santifica-os na tua palavra, ou na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra, logos. Verdade, logos. Comunicação de Deus. Então, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que é uma comunicação, o que é a comunicação? É a expressão do pensamento, isso é o logos. Eu penso, transmito, comunico, através de uma forma verbal e através de palavras. É o logos. É a palavra que origina-se do pensamento. É a tradução do pensamento e do entendimento. Então, ao mesmo tempo que é uma comunicação verbal, também é uma revelação, uma comunicação de vida, que é uma própria pessoa. Então, a Bíblia nada mais é, entre aspas, nada mais é, do que a fala de Jesus, ou fala de Jesus, fala de Jesus e a fala de Jesus. Não sei se vocês entenderam, né? Fala de Jesus, fala de Jesus, acerca de Jesus e a fala do próprio Jesus. A Bíblia, ela é, na verdade, a tentativa de mostrar para o homem quem é a verdade. Não é o que é a verdade. Então, a Bíblia não é uma elaboração de conceitos teológicos. A Bíblia não é um amontoado, um compêndio de escritos que pretende trazer ideias aos homens. A Bíblia, na verdade, pretende trazer Jesus aos homens, que é a verdade, que é a comunicação de Deus. A última e mais plena revelação de Deus é o próprio Cristo. O que diz João? João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Logos, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o 14? Todas as coisas. E o 14? 14? Isso. Eu acho que eu sei o 14, mas eu não vou arriscar não. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito Filho do Pai. É isso daí? Cheio de graça e de verdade. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio, Deus falou. Havendo Deus, havendo Deus, antigamente, no princípio, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, tem nos falado pelo Filho. do Espírito. Ele é a expressa, acho que é o 3, né? É a expressa imagem da sua pessoa. Ou é o 2 ou é o 3. Ela expressa... Você pulou bastante coisa aí. Não, mas o que me interessa é esse texto aí, esse o 3, ponto. o 3. Ele é a expressão máxima, a expressão, olha só, a expressão Meu tá resplendor da glória. máxima da pessoa de Deus. Veja só, então a palavra de Deus, na verdade, em última instância, é o próprio Cristo. Ele é a verdade de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, o que nós precisamos saber mais do que qualquer outra coisa é que Jesus é a verdade.
A verdade de Deus não cabe aqui, ó, irmãos. A verdade de Deus não é um amontoado de 66 livros. Conhecereis a verdade. A verdade de Deus resume-se e é abarcada em uma pessoa, que é o Cristo, que é o Verbo, que é aquele que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, que é o próprio Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que ser completada com o texto do mesmo livro de João, que é: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que ser junto, esses dois textos aí. E ele fala assim, eu sou a verdade. Sim, junta com o terceiro, então, vai dar tudo certo. Quanto mais juntar, isso aí vai dar certo. Vocês estão compreendendo mais ou menos, amados, onde eu quero chegar? Então, a Bíblia Sagrada, ela é a comunicação de Deus por via humana, mas trazendo a sua revelação, coisa que o homem seria impossível. Pergunto para vocês, como que Moisés ou qualquer ser humano poderia descobrir como que Deus criou todas as coisas? Como que Jó, quem quer que tenha escrito, poderia descobrir desse diálogo aí do Satanás com Deus? Só desses dois exemplos, de muitos outros que nós temos, que seria impossível o homem ter acesso a esse conhecimento. Isso é revelação. Essa é a resposta. Deuteronômio. Não, ainda não. 29 não. Aí quando a gente não tem argumento, usa isso aí, né? Irmãos, é revelação de Deus. Deus se fez conhecido. Deus se revelou pela criação e pelas escrituras. Pela natureza e pelas escrituras. Romanos capítulo 1, né? Verso 20, 21, alguma coisa assim. Está escrito isso aí. Lá em Salmos, se a gente for em Salmos, capítulo 24 de Salmo, né? Se não me falha a memória, é alguma coisa assim que vai dizer que Deus... Vamos ler esse texto, irmão? Não, 19. Então, deve ser o 19. Que é isso? Vamos lá, Salmo. Vocês estão compenetrados no que eu estou falando? É o 19 mesmo. Obrigado aí. Pelo socorro bem presente na hora da minha angústia. Você tem que me contratar aí, hein, professor? 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala. Olha só, ouvem-se as suas vozes. Eu acho muito interessante, mas muito interessante isso aqui, muito. Possivelmente em casa, chegar lá, eu vou mandar um arquivozinho para vocês, se eu achar, e vocês vão escutar ou assistir, não sei se está em vídeo ou em áudio lá, mas é sobre isso, a comunicação de Deus, como Deus se comunica, tá bom?